Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, vou falar hoje, né, por que suas suculentas, né, não se desenvolvem, né? Olha só que coisa mais linda essa aqui. Tá muito linda. Essa plantinha aqui, né, ela agora no inverno, a maioria das suculentas ela pode entrar em dormência. Depois eu vou estar falando um vídeo, né, mostrando para vocês as plantas, né, como é que elas entram em dormência e qual a época que elas podem entrar em dormência, né? Olha só que coisa mais linda, que desenvolvimento maravilhoso. Olha como ela tá, já ficando, né? Isso aqui é uma cuia, ó, enorme. Olha só, eu tava com duas, uma eu deixei para fazer mudas e essa aqui eu deixei para se desenvolver, né? Olha o tanto que ela tá descendo aqui, formando uma cascata. Essa suculenta prolífera, ela é muito linda, né? Aí eu quero falar, porque muita gente manda para mim que essa planta aqui não se desenvolve, tanto essa como outras suculentas que eu vou mostrar aqui para vocês e explicar por que é que elas não se desenvolvem, tá certo? Então, preste atenção nessas dicas, que são maravilhosas. Olha só, essa planta aqui, eu tinha apenas duas rosetinhas dessa aqui. E olha o tanto que formou. Então, o que faz a nossa planta se desenvolver tão bem e dar muitas mudas assim desse jeito, né? Primeiro, você vai escolher uma cuinha, um vasinho, né? Com furos. Segundo, é um substrato. Você tem que escolher um ótimo substrato. Essa suculenta aqui, ela gosta de estar mais úmida. Então, qual é o substrato ideal para essa suculenta aqui se desenvolver tão bem, né? O substrato, eu já tenho até um vídeo falando aqui do substrato mais úmido, que é o que é com vermiculita. No caso, eu tenho aqui o meu, que é misturado carvão, vermiculita, terra de sítio, um pouco de casca de pino, bem pouquinho. Então, para deixar um substrato mais, não deixa ele compactar, mas deixa úmido, né, mais úmida e também é, bem drenável. A gente usa também casquinha de arroz carbonizada, né? E pronto, a escolha do vaso, a escolha do substrato, né, ideal para cada planta, porque um substrato não vai ser para todas as plantas, né? Cacto suculento é um substrato, dependendo de qual suculenta, você pode colocar perlita ou vermiculita, que eu já mostrei para vocês qual a planta que se adapta mais, tanto a perlita como a vermiculita, né? E sim, aí como eu estava falando, né, sobre o substrato, e chegou uma pessoa aqui, né? Aí fui ali atender. Que a gente aqui também, na nossa estufinha, a gente também vende, tá, gente? Substrato, umas suculentas, tá certo? Aí que vocês for aqui de Gravatar, vamos lá. Aí o substrato, né, a gente tem ideal que a gente vende, né, que é perfeito. E também você pode estar comprando os sacos, né, e você mesmo fazer a sua mistura, tá certo? Vamos lá para o desenvolvimento. A escolha, né, como eu falei para vocês, e o substrato ideal. O sol você tem que colocar. Muita gente pergunta, Josi, manda foto de suculentas super estiolada. Gente, a planta estiolada é uma planta quase sem vida, né? Ela cresce tanto, você pensa que está se desenvolvendo, mas só que é uma planta que ela está esticando, ficando pescoçuda, é uma planta que não está com vida, né? É uma planta estiolada. Então, o que é que vocês têm que fazer com essa planta que está tão estiolada? Se ela tiver muito grande o caulezinho, aí você vai e corta. Não tem problema, corta, coloca no vasinho como eu coloco, deixa enraizar. Quando apontar as raizinhas, você já pode e já faz o replante, né? Então, para um bom desenvolvimento das suas plantas, você tem que fazer isso. É o substrato ideal, a rega, né? Você tem que ver aí, dependendo do clima. Aqui a gente rega, né, apenas uma vez na semana agora. Porque como tá chovendo, ou como tá úmido. Você mesmo vê que tá úmido. Tá vendo? A gente regou aqui na sexta-feira passada, né?
hoje é sexta e como choveu, então não precisou a gente fazer a rega hoje. Se não tivesse chovido, aí a gente pegava e ia regar hoje de novo, né? Como hoje é sexta-feira, a gente rega toda sexta-feira, né? Quando tá o verão pegado, a gente regava na segunda e sexta, 2 vezes. Então, não é uma regra, você vai mesmo ver aí, dependendo do lugar, ó. Todas da gente tá úmida mesmo, até esses daqui, ó, tão úmida. Então, a gente não vai regar hoje, tá certo? Vamos lá. Pronto, a escolha do substrato, como eu estava falando, que tem suculenta que vai se dar com esse substrato aqui, ó, que ele seca bem mais rápido. E tem umas que gostam mais desse aqui, que fica mais úmido, né? Com perlita, com vermiculita. Então, você que vai ver aí o desenvolvimento de cada plantinha. Essas daqui que são mais branquinhas, como eu mostrei para vocês, a Kali, ela não gosta desse substrato aqui com a perlita, né? Então, eu coloco nesse daqui que é com vermiculita. Então, para a gente ter um desenvolvimento maravilhoso nas nossas suculentas, vocês precisam de quê? Um substrato ideal, o lugar ideal para a sua plantinha. O lugar ideal é o quê? As suculentas gostam de sol, né? Muitas gostam de sol pleno. Essa daqui, que é a nossa hot chocolate, ela gosta de sol pleno. Então, se eu colocar ela meia sombra ou a sombra, ela vai sofrer e vai acabar estiolando e morrendo. Então, para ela se desenvolver, ficar grandona, cilindona, dar filhinhos e cada vez você vê mais desenvolvimento, coloca no sol ideal. O sol dela é o dia inteiro. Aqui nessa parte minha aqui, bate o sol até 1 hora da tarde, né? Então, esse tempo é ideal para ela. De 7 a 1 da tarde já é suficiente. Já vai ter planta que gosta de meia sombra. Tipo, deixa eu mostrar qual que gosta de meia sombra. Pronto, as calanchoe. Ela gosta de meia sombra. Então, o solzinho só da manhã até as 11 horas no máximo é suficiente para ela, tá, gente? A Albuca spiralis também, meia sombra. Ripsalis, de sombra a meia sombra. Deixa eu ver outra. A nossa lindona aqui, a Super Boom, ela também gosta de meia sombra. Já essas gigantes aqui são sol pleno, tá vendo? E as de sombra, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma de sombra. Sombra eu não tenho aqui nenhuma, tá? Essa parte aqui todinha é de meia sombra e sol pleno. Meia sombra a gente tem as Ravortia, né? Que é de sombra. Então a gente tem uma diversidade aí grande, né? Suculenta mesmo, sempre vai ser de meia sombra, tá certo? Então, para você ter um ótimo desenvolvimento, para você ter filhinhos com as suculentas, você vê assim, as folhas, as flores dela, que todas suculentas também dá aquelas florzinhas. Então, para esse desenvolvimento, você tem que colocar ela no sol, o substrato ideal e a rega, tá certo? Então, seguindo esses protocolozinhos aí, não tem como você perder sua suculenta, tá certo? Então, deixa aqui no comentário o que é que vocês gostariam de saber. Também tem a troca do substrato. Muita gente pergunta, Josi, de quanto em quanto tempo eu posso mudar o substrato da minha suculenta? Essas minhas eu troco sempre de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Vai depender da suculenta, né? Tem suculenta que pode passar até 2 anos para poder trocar o substrato, né? Mas tem suculenta que com 1 ano você já precisa. Como saber, Josi? Você vai saber se ele está compactado. Se for um substrato que todo substrato com muito tempo ele compacta. Então, quando ele compactar, que tiver totalmente as raízes da plantinha da gente, a gente vai virar a nossa plantinha assim, ó. Pega essa plantinha, vira, tira. Se tiver todo mais raiz do que substrato, você vai cortar metade dessa raiz e vai colocar novo substrato. Tenta tirar todo aquele substrato e colocar novo substrato. Nesse novo substrato que você for colocar, você já faz uma adubação. Porque o ideal é você fazer também de 6 em 6 meses uma adubação nas suas suculentas. Você pode usar, Josi, qual adubo eu posso usar para o desenvolvimento? Ontem perguntou uma pessoa aqui no meu Instagram, ou foi no meu canal, não estou lembrada agora, que perguntou qual substrato
qual adubo eu posso usar para desenvolver minhas suculentas que não estão se desenvolvendo. Você pode usar a torta de mamona. Gente, a torta de mamona é maravilhosa para o desenvolvimento. Principalmente desenvolvimento assim, ó, de bebezinhos. Como eu mostrei para vocês fazendo a adubação neles, né? E olha só o tamanho. Se desenvolve maravilhosamente. Olha esses bebezinhos aqui, o quanto, depois da adubação, que não faz nem 15 dias. Olha como esse aqui tá bem pequenininho, olha o tamanho já. Olha dessa outra aqui, ó. Olha o tamanho delas. Olha o tamanho dessa da caranculata. Ó, olha o tamanhozinho dessa aqui. Então, todas se desenvolvendo muito, muito bem. Olha dessa aqui, ó. Da Barão Bold. Olha o quanto de bebezinho já vem, né? Então, é perfeito a torta de mamona para se desenvolver. Torta de mamona nelas, pode colocar. Agora, tem que colocar, né, com a dosagem certinha, né? Para um pote 15, você coloca uma colher, tá? Uma colher daquela de chá, bem cheia. Aí, para uma cuia dessa, você já coloca duas colheres de chá. E assim, você vai vendo, né, a quantidade aí dependendo do tamanho do seu vaso. Tá certo, gente? Então, se você tiver farinha de osso e torta de mamona, os dois juntos, você também pode colocar. Se você tiver o Basacote, que dura aí de 3 a 6 meses, é maravilhoso. Amo o Basacote, amo mesmo. Ela me disse que estava usando também o Bocache. Não está vendo, não tá vendo o desenvolvimento na suculenta dela. Então, usa a torta de mamona que você vai ver, que é perfeita, tá? Olha o desenvolvimento dessas daqui. Gente, ela tá enorme. Olha essas Milky Way. Olha essas lindas. Estão se desenvolvendo muito, muito bem. Depois que eu mudei para um substrato novo. Olha essas. Vê, essa daqui foi que eu mudei, não faz nem 15 dias. Ela tava bem menorzinha, ela tava aqui, gente, ó, nesse pote. E olha já passando do vaso. Olha o desenvolvimento depois que eu fiz aquela adubação junto com vocês, com farinha de osso e torta de mamona. Vocês estão vendo, né? Então, eu mostro, eu faço e gosto de mostrar para vocês e mostrar o desenvolvimento, né? Então, segue esse protocolozinho de um bom substrato, de um local ideal para cada planta. Se é de sol, deixa no sol. Se é de meia sombra, deixa meia sombra, porque isso vai fazer que sua planta fique aí linda e maravilhosa, como essas minhas aqui, que estão muito desenvolvidas, gente. Ó, olha só o quanto de folhinhas novas tá nascendo. Tá vendo? Perfeita. Olha essa daqui como tá, ó, formando lindona aqui, ó. Olha a caranculata. Olha os bebezinhos dessa Super Boom. Gente, não é mentira não, tá? Olha, vocês estão vendo aqui o desenvolvimento, o quanto ela brotaram de filhinhos e o quanto tão grande, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Façam isso que vocês vão ver o desenvolvimento maravilhoso aí nas suas suculentas. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!